Santa Catarina vem se tornando um dos principais destinos de turismo religioso no Brasil. A principal atração fica no município de Nova Trento, a 94 quilômetros da capital, Florianópolis. O segundo maior santuário do país foi erguido na localidade de Vigolo, onde viveu a imigrante italiana Amabile Visintainer, a Santa Paulina, canonizada em 2002. A região já recebia um grande número de visitantes desde a beatificação da religiosa, no início da década de 90. Mas, com a inauguração do novo santuário em 2006, o número de fiéis que vem do Brasil e do exterior não para de crescer. Em 2019, nós tivemos visitantes, peregrinos de todos os estados do Brasil e de 21 países de 4 continentes. Só não tivemos pessoas visitantes da Oceania. O complexo, com área de 9.000 metros quadrados, recebe em torno de 840 mil fiéis por ano, que vêm conhecer o local onde Santa Paulina viveu e aproveitam para rezar, agradecer e pedir graças à primeira santa do Brasil. Nós somos de Rio Negro, Paraná. E estávamos passeando em São Francisco do Sul, passamos na casa de uns colegas nossos em Itajaí. Aí a senhora convidou nós para vir conhecer pela primeira vez. Passeando deu oportunidade, era para ser hoje. Valeu a pena a visita? Valeu, nossa, sim valeu. Porque tudo que eu pedi até hoje, sempre ela me atendeu. E todas as orações da manhã também faço para ela. A senhora sempre que pode está por aqui? Sim, sempre volto para agradecer. No santuário, os turistas podem percorrer mais de 30 pontos de visitação, incluindo a Sala de Graças, museus e cenários que lembram a história de Santa Paulina, fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A grande atração é o templo de quase 7.000 metros quadrados, com capacidade para receber 6.000 pessoas. Em muitas celebrações ao longo do ano, o local fica lotado de devotos, que nas últimas décadas transformaram Nova Trento num dos locais mais visitados do estado. É um atrativo muito grande para o estado de Santa Catarina, né? Nova Trento é considerada a capital do turismo religioso. E nos pontos de destinos turísticos do Brasil, o santuário, ou seja, que nossa região está em 5º lugar. E nós tivemos também o desenvolvimento, eu diria, cultural, porque há um resgate da própria cultura, das tradições, há um resgate na gastronomia italiana, temos o turismo rural, porque a própria região aqui favorece, né, as montanhas, e temos vários atrativos. Nova Trento tem mais um espaço sagrado. Do outro lado da cidade fica o Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro, no alto do Morro da Cruz. No local, a mais de 500 metros de altitude, o visitante encontra esta imagem da santa, trazida da França no início do século XX. A bela vista panorâmica também encanta quem passa por aqui. Ao todo, o estado tem aproximadamente 100 destinos de peregrinação religiosa, como grandes templos, igrejas centenárias, procissões marítimas e outras celebrações de fé. Agora, um novo destino começa a despertar o interesse de fiéis. Devotos de todo o país querem conhecer de perto a obra do Padre Léo, um sacerdote mineiro que vivia em Santa Catarina e que morreu em 2007 vítima de câncer. A instituição fundada por ele hoje está espalhada por 5 estados brasileiros, mas começou aqui, em São João Batista, no Vale do Rio Tijucas, a pouco mais de 30 quilômetros de Nova Trento. A cidade tem pouco mais de 37 mil habitantes e é considerada a capital catarinense do calçado, título concedido pela Assembleia Legislativa em 2001.
O polo tem aproximadamente 400 empresas que produzem em torno de 1.600.000 pares de sapatos femininos por mês e geram em torno de 8.000 empregos. É neste cenário que fica a comunidade Betânia Recanto São João Batista, com 45 acolhidos. A entidade, fundada pelo Padre Léo em 1995, hoje é presidida pelo Padre Vicente de Paula Neto. Eu costumo dizer que Deus foi plantando no coração do Padre Léo e gestando ali dentro a comunidade Betânia. Primeiro pela experiência própria do Padre Léo. O Padre Léo é um ex-dependente químico, vamos dizer assim, que fez uma experiência profunda na fé, reviu a sua vida, acabou com isso se tornando, como jovem ainda, um grande pregador na renovação carismática católica. A partir disso, descobriu a vocação sacerdotal, tornou-se padre do Sagrado Coração de Jesus e sempre com esse foco. Trabalhar para que outros jovens, para que outras pessoas, conhecendo Jesus, não passassem pela mesma coisa que ele passou. Com o tempo, a instituição recebeu novas doações de terras. A comunidade Betânia adquiriu outros lotes e hoje o Recanto de São João Batista tem uma área total de 470.000 metros quadrados. Além da sede em Santa Catarina, a comunidade Betânia está presente no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e contabiliza, nesses 25 anos de atuação, mais de 6.500 pessoas acolhidas de forma gratuita, aqui chamadas de filhos e filhas, que durante o dia realizam diversas atividades previstas no projeto pedagógico de acolhimento e restauração. Cuidar da horta é uma delas. O acolhimento passa por diversas etapas. São 11 meses divididos em algumas etapas, que vai do pré-acolhimento, o acolhimento, a restauração e a reinserção social, ressocialização. Mas com uma ressalva. Em Betânia não existe tempo. Nós temos uma proposta pedagógica. Por quê? Porque o Padre Léo acreditava que a única força capaz de mudar uma pessoa era amor. E é o que nós acreditamos. O objetivo principal de um filho vir para Betânia, de alguém ser acolhido a Betânia, é que antes de tudo ele experimente que ele é amado, amado por Deus, amado pelas pessoas e tem uma imensa capacidade de amar que lhe dá a força necessária para redescobrir o sentido da vida. Deus me ama, sou amado, seu amor. Dentro da comunidade, há inúmeras histórias de restauração, como a do consagrado Ney, que passou de acolhido para a função de acolhedor. Sou dependente químico, então há 20 anos atrás alguém falou da comunidade para mim. Estava literalmente no fundo do poço, né, já vivendo em situação de rua, né, em função dos vícios. Usei drogas aí durante 17 anos, fumei crack 10 anos. Eu sempre digo assim, havia perdido tudo e todos. Eu lembro que eu dizia que eu não era ladrão, não era bandido, não era cachorro, não era mendigo. Havia me tornado, mas eu não era e eu queria minha vida de volta. E o que me fez, né, permanecer na comunidade foi porque eu me senti em casa, um filho de fato. E eu sempre digo assim, se Deus fez isso comigo, eu não sou privilégio, eu não sou exclusividade. Faz com todos aqueles que querem e se abrem ao amor. É eterno, é eterno. A Leia não é dependente química. Chegou aqui com depressão e também recebeu uma chance do Padre Léo. Eu cheguei aqui em Betânia em 2001 por causa de uma depressão profunda. E na noite que eu estava pensando em me matar, tirar minha vida mesmo, eu já estava fazendo greve de fome 10 dias. E tudo que eu queria era morrer, porque para mim morrer era lucro e ia dar um basta em tudo que eu estava vivendo. Eu que estava dias trancada no quarto, suja, fedida, sem tomar banho, sem comer,
Eu esperei a minha família ir dormir e eu fui para a cozinha. E fui ligar a televisão. Em vez de procurar comida, Deus fez eu ligar a TV. Aí eu parei num determinado canal e era Canção Nova. E naquele exato momento estava começando o programa Resgate Já em Betânia, aqui, São João Batista. E Padre Léo dando entrevista, mostrando de Betânia, o olho dele brilhava falando desse lugar, da casa dele, dos filhos dele, do amor que ele tinha por cada um. Se você quiser, minha filha, vem para cá hoje. Deus tem um lugar especial só para você. Vem hoje. Eu ia me matar naquela noite. E Deus usou do Padre Léo para me devolver a vida. Ele enxergava em mim coisas que jamais na vida eu enxerguei. Ou seja, ele acreditava naquilo que eu achava que já estava perdido, que não tinha mais jeito, em mim mesma, sabe? Ele enxergava além, ele enxergava a minha alma. Inabaláveis. Inabalável não significa que eu não caio. Inabalável não significa que eu não vou ter mais, que vai criar uma proteção aqui em volta de mim, não. Inabalável é forte o suficiente para aguentar o tranco. A história do Padre Léo, que dedicou a vida ao próximo, começa a ganhar fama mundial. As pregações em canais de TV católicos fizeram dele um sacerdote que reunia multidões por onde passava. O Cristo que entra no nosso coração com calça curta ou com calça comprida, pobre ou rico, mas ele vem. Foi cantor, compositor e autor de 27 livros voltados à evangelização e cura interior. Depois de morto, devotos das mais variadas regiões passaram a atribuir a ele inúmeras graças alcançadas, e é cada vez maior o número de pessoas interessadas em conhecer a comunidade Betânia onde o padre viveu. Cenário deslumbrante que atrai milhares de visitantes, Porto Belo recebe, uma vez por ano, um cruzeiro diferente. Dos 4.600 passageiros deste navio, 550 fizeram parte de um grupo especial, o Cruzeiro Católico, que tem uma programação diferente durante a viagem. Os integrantes do grupo não deixam de aproveitar as atrações tradicionais de um navio para turistas, mas também participam de missas e outras celebrações dentro da embarcação. Na última edição do Cruzeiro Católico, ao chegar em Porto Belo, um grupo de 180 devotos desembarcou com o mesmo objetivo: conhecer o local onde o Padre Léo viveu e fundou a obra de acolhimento. Estou muito ansiosa, para conhecer a comunidade onde o Padre Léo foi, fundado e tudo. Isso é muito gratificante. Em terra, os turistas ocuparam 4 ônibus fretados e foram direto para a localidade de Timbezinho, em São João Batista. Durante o percurso, muitas orações em busca de um contato maior com a espiritualidade. Já na comunidade Betânia, os padres Vicente e Lúcio, que administram a entidade e integram o cruzeiro, celebraram uma missa de acolhida aos fiéis, que presenciam testemunhos e inúmeras manifestações de fé. Os turistas do Cruzeiro Católico, vindos de várias regiões do país, também puderam conhecer o memorial ao Padre Léo. Todos aqui, por algum motivo, são devotos dele. Ano passado nós viemos com um ônibus, hoje nós estamos com 4 e já temos marcado para o março do ano que vem. Aqui faz parte do roteiro do Cruzeiro Católico já. Os visitantes se encantam com o lugar. Vir até aqui
foi mais uma ação de Deus, né? Para que eu pudesse me apaixonar mais e mais e trazer mais pessoas para esse lugar santo e abençoado. Este casal de Belo Horizonte volta sempre que pode. Não é a primeira vez, é a quarta vez que nós viemos aqui a Betânia, a segunda pelo Cruzeiro Católico, e realmente isso aqui é uma paz. Este ano, Padre Léo trouxe 4 ônibus lotados. Então, só ele mesmo para trazer tanta gente aqui. Vai trazer muito mais, com certeza. O turismo religioso nessa região é interessante para você? Nossa Senhora, se eu pudesse, eu moraria aqui. Padre Léo escolheu o nome da comunidade pensando numa passagem bíblica sobre a aldeia Betânia da Judéia, que teria acolhido leprosos rejeitados pela sociedade na época. Porque muitos que nós acolhemos aqui em casa nem a família mais quer ou não tem para onde ir mais. Então, Betânia significa para nós casa da misericórdia, casa do pobre e casa dos amigos de Jesus. O nosso coração precisa ser Betânia para Jesus. E ser Betânia para Jesus significa que em nossa vida Ele pode chegar a qualquer hora. Não é fácil. Então o Padre Léo tem uma frase que é basilar para nós nesse acompanhamento, nesse acolhimento. Diz assim, quem um dia foi amado, sempre volta a quem amou, porque ele tem necessidade desse amor. Por isso, nós temos um diferencial que é, de fato, o afeto, o cuidado uns para com os outros, né? Então, o Padre Léo acabou transformando isso em, de fato, terapia. O abraço, para nós, é o sinal mais eloquente desse acolhimento que a gente quer fazer. O filho, quando chega, ele é recebido com um abraço, com um beijo, exatamente por isso, para que ele saiba que ele está vindo para a sua casa, que é o lugar que é seu. Por isso há uma preocupação com o ambiente, com o lugar, que cada um tem o seu espaço, que se sinta de fato família aqui reunido. A admiração é tanta que os fiéis querem que o Padre Léo seja declarado beato pelo Vaticano, um título dado pelo Papa a quem é considerado exemplo de virtude cristã, um bem-aventurado que pode ser cultuado na região em que viveu. Em 2017 foi dado o primeiro passo, quando a Igreja Católica concedeu a Padre Léo o título de servo de Deus. Se passaram 3 anos até a realização desta cerimônia, dentro da comunidade Betânia, em São João Batista, onde autoridades da Igreja Católica instauraram um tribunal eclesiástico para analisar a vida e a biografia do sacerdote. O ato contou com a participação do historiador e teólogo italiano Paolo Villota, postulador da causa em Roma. O arcebispo Dom Wilson Tadeu Ienque, da Arquidiocese de Florianópolis, presidiu a cerimônia e fez o juramento do documento de abertura do processo de beatificação, assinado por todos os responsáveis. Que Deus me assista e me ajude nestes santos evangelhos. O ato foi seguido por uma missa, marcada por momentos de emoção. Logo no início, a igreja promoveu o translado dos restos mortais do Padre Léo, do memorial até o palco onde foi realizada a celebração. O Padre Léo, pelo seu testemunho de fé, pela sua adesão a Cristo, começou a ter uma série de iniciativas, realizou uma série de obras. Se tornou muito conhecido pela sua eloquência religiosa, se tornou muito conhecido por essa obra de Betânia para acolher os dependentes. Cresceu nele a sensibilidade pelos problemas, pelas dificuldades dos outros. E a obra está aqui, não é essa obra física, mas o tocar o coração de tanta gente que chega aqui, tocou o coração de tanta gente que o escutou nas suas palestras, nos seus pronunciamentos pelo Brasil afora. Para nós também está reservada a verdadeira alegria. Significa o seguinte, que quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem esperança.
A cerimônia realizada em São João Batista atraiu milhares de fiéis que vieram de todo o país para testemunhar o momento histórico. Sou do Amazonas, da cidade de Parintins e Maués, são as duas cidades que nós estamos aqui. E viemos aqui porque somos apaixonados pelo Padre Léo. O Padre Léo mudou a nossa vida, da minha família, dos meus filhos. A gente reza terço em casa, porque o Padre Léo nos ensinou a rezar. E a gente precisava estar aqui para agradecer a Deus pela oportunidade de ter esse homem na nossa vida que nos ajudou a ter uma família mais santa. O Padre Léo foi uma grande pessoa, trabalhou com a dependência química, foi um grande voluntário. Ele era divertido, alegre e ele também trazia a alegria para todos nós cristãos católicos. Porque ao ver o Padre Léo, nós possamos também almejar essa santidade que o Senhor nos pede a todos os dias. Então, vindo prestigiar Ele aqui, nós também podemos prestigiar aquilo que o Senhor pede a todos nós. Então, por isso que nós viemos também, como cristãos. O Padre Lúcio, presidente do Instituto Padre Léo, está à frente do processo de beatificação nesta fase inicial realizada no Brasil. Ele é o responsável por reunir toda a documentação necessária para levar adiante a causa, que quer a confirmação das virtudes heróicas do sacerdote. Então esse processo agora corre um trâmite legal, analisando toda a biografia do padre, a vida do Padre Léo, de tudo aquilo que ele escreveu, passa por uma comissão teológica para saber se tudo aquilo que ele escreveu, que ele falou, está de acordo com a doutrina da Igreja, e acima de tudo, de que forma ele morreu. O processo de santidade é, de fato, não apenas aquilo início da vida, mas todo o decorrer da sua história. Chegando o momento em que, quando ele chegou ao céu, nós acreditamos nisso, ele foi, de fato, um servo de Deus. Concluída a etapa no Brasil, começa uma segunda fase do processo no Vaticano, onde, após uma ampla análise de toda a documentação, a Igreja Católica decide se o Padre Léo pode ou não ser considerado beato. Se a resposta for positiva, ele se torna um venerável. A beatificação só acontece após a comprovação de um milagre. A comunidade vai encomendar a análise científica de vários relatos que são mantidos em sigilo até essa confirmação. Desde que o Padre Léo faleceu, já começaram a vir os relatos de graças alcançadas. E essa também foi uma das causas que nos levou a pedir a abertura do processo. Então, hoje nós já temos aí catalogados mais ou menos umas 3.000 graças alcançadas. Dessas graças alcançadas, nós vamos detectar, através do estudo de cada uma delas, qual que é um suposto milagre para ser estudado. O milagre ele tem que ser comprovado, se for um milagre de cura, por exemplo, ele tem que ser comprovado pela medicina, com laudos, com perícias, etc, etc. Então tem que ser algo que vai ser depois estudado por uma equipe até mesmo do Vaticano. Toda a comunidade está empenhada nesse processo, que, de acordo com os padres da entidade, foi um pedido dos fiéis. Não foi Betânia que pediu que ele fosse santo, fosse beatificado. Em vários encontros que eu participei, as pessoas vinham perguntar, bispos, pessoas da Renovação Carismática, da própria emissora Canção Nova e de outros lugares, quando é que vocês vão abrir o processo de beatificação do Padre Léo? Eu disse, mas não somos nós que vamos abrir, quem tem que abrir é o povo, quem faz o santo é o povo. E aí nós começamos a entender que quem estava pedindo isso era o povo. Então porque eles viam no Padre Léo e veem no Padre Léo um exemplo a ser seguido. Nós estamos muito acostumados com os santos europeus, que era muito comum e que é ainda muito comum na Europa. Conhecemos São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, enfim, uma infinidade de santos que viveram na Europa. Porém, hoje há um despertar das igrejas da América Latina, de modo especial, entre elas o Brasil, da Ásia e da África, para que possam trazer dali também pessoas que sejam modelos de vida. O Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, ele dizia assim, que o Brasil precisa de santos, santos de calça jeans, santos que viveram e que vivem entre nós. Então, hoje, há essa florescência da abertura de causas de santificação. No mesmo final de semana em que o processo de beatificação do Padre Léo foi aberto, a Igreja Católica repetiu o ato no norte de Florianópolis, onde a comunidade luta
pela beatificação de Marcelo Câmara, promotor de justiça e integrante de movimentos religiosos, que morreu aos 28 anos de idade e a quem são atribuídas várias graças. Os feitos heróicos da beata Albertina Berkenbrock de Imaruí, sul de Santa Catarina, estão em processo de investigação para que a menina, que morreu aos 12 anos de idade, seja canonizada e se torne santa. Há outros processos em andamento no Estado. O principal objetivo da Igreja Católica, ao intensificar o número de beatificações e santificações, é estimular a religiosidade do povo, e uma das consequências é o crescimento do turismo impulsionado pela fé, que os religiosos catarinenses apoiam, desde que a busca pela espiritualidade seja a principal motivação dos peregrinos. Não basta só fazer um espaço onde as pessoas vão passar. É preciso fazer com que esse espaço seja evangelizador, proporcione um encontro com o sagrado, proporcione um encontro consigo mesmo, com a própria vida, seja um lugar, um espaço onde as pessoas, à luz da experiência do sagrado que elas fazem, retomar, a sua vida, a sua história, se animarem para poder buscar valores maiores, ou como diria o Padre Léo, para usar uma expressão do Padre Léo, buscar as coisas do alto, O ser humano tem várias dimensões, intelectual, de relacionamento, de vontade, de liberdade. Uma dessas dimensões é a dimensão religiosa. A dimensão religiosa ela tem uma força tremenda na vida da pessoa. A vida de fé, ela mais ou menos dá a direção à vida da pessoa. E isso é importante. Então, se esses lugares ajudam as pessoas a fazer crescer essa dimensão, a gente está ajudando as pessoas independente do seu credo. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, ele